Oi, pessoal, vamos então para a nossa sexta aula do nosso curso básico do direito tributário. Bem, agora nós vamos tratar das imunidades. É imune aquilo que não pode ser tributado. A imunidade, ela tem sede exclusivamente na Constituição e não pode ser confundida com a isenção. Ah, professor, mas se imune não pode ser tributado e a isenção, pelo que eu sei, também nenhum tributo é devido, por que que tem essa diferença? Qual é a diferença entre eles? A imunidade, ela limita a própria competência tributária. E a isenção, a competência tributária, ela foi exercida, mas a entidade política, por razões de ordem econômica, social, política industrial, etc., resolveu conceder, por lei, a isenção. Então, a isenção é uma das causas de exclusão do crédito tributário e pressupõe ter havido a regra de tributação. Já na imunidade, aquelas situações ou aquelas pessoas contempladas por esse privilégio constitucional ficarão a salvo da incidência de algumas espécies tributárias. Então, as imunidades elas não se referem a todos os tributos, elas dizem respeito aos impostos e à contribuição sobre bens e serviços. E também, num caso específico, a contribuição de seguridade social. Muito bem, vamos então para a chamada imunidade dos impostos. Imunidade recíproca. O que é isto? A União, Estado, Distrito Federal e municípios não podem exigir impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Ah, professor, me dá um exemplo aí. Sim, a União é proprietária de veículos. Por causa da imunidade recíproca, ela não deve pagar o IPVA, que é o imposto de competência do Estado. O Estado aplica as suas rendas por força da imunidade recíproca, não vai ficar sujeito ao imposto sobre a renda ou ao imposto sobre operações financeiras. E assim sucessivamente. A imunidade recíproca é uma garantia do princípio federativo. A imunidade recíproca é estendida também às autarquias e fundações públicas e à empresa pública prestadora de serviços postais. Então aqui nós temos como autarquia, por exemplo, o INSS. É uma autarquia federal. Por força da imunidade recíproca, tem direito à imunidade do IPTU sobre o imóvel de sua propriedade, tem imunidade de IPVA sobre o veículo da sua propriedade. Isso também ocorre em relação aos Correios, empresa pública prestadora de serviços postais. Outras entidades que são beneficiadas com a imunidade são as entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Houve aqui uma alteração no texto constitucional pela emenda da reforma, ampliando aqui a imunidade que antes era restrita apenas aos templos de qualquer culto e agora diz templo ou entidades religiosas, inclusive organizações assistenciais e beneficentes, no que se refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Então, a aquisição de um imóvel por um templo ou por uma organização assistencial ligada a um templo, a aquisição do imóvel não fica sujeito ao pagamento do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, assim como também não fica sujeito ao pagamento do IPTU. Ah, professor, mas e a taxa de lixo? O templo terá que pagar? Sim. Por quê? Porque não é imposto. A imunidade aqui que nós estamos tratando, imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Os partidos políticos e suas fundações também têm direito à imunidade de impostos. Então, os mesmos exemplos que antes eu dei são válidos para os partidos políticos. Aquisição de imóvel para um partido, onde vai funcionar a sede do partido, não se sujeita ao ITBI, não se sujeita ao IPTU.
As entidades sindicais de trabalhadores valem também os mesmos exemplos. Aqui o texto constitucional fala entidade sindical de trabalhador, então não é entidade sindical de empregador. As instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Então aqui entram algumas escolas, algumas universidades, desde que não tenham finalidade lucrativa e atendam a determinados requisitos que a lei estabelecer, terão direito à imunidade de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Aqui também entram as entidades hospitalares, porque reparem, são instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão também têm direito à imunidade de impostos. Aqui a imunidade é sobre livro, jornal, papel e periódicos, não é para a editora e nem para o autor. Então a editora que ofere rendimentos, ofere receitas com a venda dos livros, ou o autor que também recebe rendas com a venda dos livros, ficarão sujeitos ao pagamento de imposto de renda, no caso da pessoa jurídica, de imposto de renda da pessoa jurídica, e PIS, COFINS, se tratar de pessoa jurídica, que são contribuições e não são impostos. O objetivo aqui dessa imunidade é o de baratear os custos dos insumos necessários à divulgação de novas ideias e à propagação de cultura, fazendo com que haja uma redução no preço dos livros, jornais e o papel destinado à sua impressão, que na prática, às vezes, né, não é bem isso que acontece, e a gente sabe o preço dos livros muitas vezes são muito caros. Né? Também há direito à imunidade de impostos para fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, olha o tamanho da redação do artigo, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Aqui são os CDs, DVDs, que né, hoje já não estão no mercado, né? Mas o objetivo aqui era o de proteger e estimular a indústria nacional e os autores brasileiros ou artistas brasileiros, reduzindo com isso o custo, não é? Com a outorga da imunidade de impostos. Além da imunidade dos impostos, existe também uma imunidade que diz respeito às contribuições de seguridade social. Essas imunidades que eu falei dos impostos está no artigo 150, inciso 6º da Constituição. Mas a imunidade das contribuições de seguridade social está lá no artigo 195, parágrafo 7º. Vocês vão dizer, professor, mas eu li ali o artigo está falando são isentas. Sim, mas isenção na Constituição, imunidade é. Então, esse parágrafo 7º do artigo 195 prevê a imunidade das contribuições de seguridade social pelas entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. E nesse conceito de entidade beneficente de assistência social encontram-se também as entidades educacionais. Então, reparem que as instituições de educação que não tenham finalidade lucrativa e atendam aos requisitos estabelecidos em lei, não ficarão sujeitas ao pagamento das contribuições à Seguridade Social e nem aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Então, aqui existem
preceitos, existem leis que regulam a imunidade das contribuições de Seguridade Social. Então, para fazer jus a esse benefício, estas entidades deverão atender aos requisitos que a lei prevê. E existem leis também que regulam a imunidade dos impostos, lá do artigo 150, inciso 6º. O CTN traz alguns requisitos, mas a legislação costuma também trazer requisitos que devem ser observados para que esse privilégio constitucional possa ser aproveitado por essas entidades e instituições que têm direito à imunidade tributária. E aí nós terminamos então o exame do texto constitucional e passamos agora para o estudo do Código Tributário Nacional no livro 2º, que trata das normas gerais de direito tributário. Reparem que o Código Tributário Nacional é uma grande lei sobre leis de tributação. Então nós temos o CTN em âmbito nacional e temos também os códigos tributários de municípios, dos estados, do Distrito Federal, e todos eles estão sob o abrigo das normas gerais do Código Tributário Nacional. Então, estas entidades costumam replicar nas suas legislações os preceitos que estão no Código Tributário Nacional e que têm, como eu disse na primeira aula, força de lei complementar. No ensino mais profissionalizante, nós explicamos melhor essas questões que envolvem a lei complementar e a lei ordinária e as normas gerais do Código Tributário Nacional. Por enquanto, para vocês, o que nós precisamos entender? Bem, eu tenho um Código Tributário, esse Código Tributário está guiando a aplicação dos tributos federais e servindo de orientação também para os tributos das demais entidades políticas que também possuem códigos tributários, os quais possuem normas que devem ser compatíveis com as normas de âmbito federal previstas no Código Tributário Nacional. Muito bem, o Código Tributário prevê lá no artigo 106 que a legislação tributária ela se aplica de imediato. E aqui nós devemos ver, sim, de imediato, porém tem que haver a observância aos princípios constitucionais da irretroatividade, da anterioridade de exercício, anterioridade especial ou anterioridade de 90 dias, conforme nós vimos. Mas eu havia dito que as leis tributárias podem ser aplicadas retroativamente. Então o código aqui, ele diz quais são as situações. Primeiro, as leis interpretativas. Lei interpretativa é uma lei que não inova na ordem jurídica. É uma lei destinada a interpretar uma lei anterior que não foi muito clara. Então, não há nenhum problema em ela retroagir os seus efeitos para poder explicitar os comandos normativos da lei anterior. E a aplicação retroativa também se aplica quando a lei tributária deixar de considerar o fato como infração ou quando cominar penalidade menos severa. Então, atenção aqui. Aplicação retroativa da lei tributária deixa de considerar o fato como infração ou reduz a penalidade. Ah, professor, e se reduzir o tributo, a alíquota, a base de cálculo? Não vai ser aplicada retroativamente, salvo se a lei for expressa. Professor, tem algum exemplo de alguma lei tributária que tenha deixado de considerar o fato como sendo infração? Tem sim. Tem normas que previam que o contribuinte, quando deixasse de emitir uma nota fiscal pela venda de uma mercadoria, seria multado em 200%. Essa lei acabou sendo revogada, então o fato deixou de ser considerado como infração. Aquele contribuinte que não foi multado não será multado. Aquele que foi multado e ainda não pagou será beneficiado. Ah, professor, e aquele que foi multado e pagou? Desculpem, se ralou. Ele não vai se beneficiar da retroatividade benigna, não vai ter direito à devolução. Isso também se dá quando houver a redução da multa. Professor, tem casos? Tem, e vários casos, e nós temos que ficar atentos a isso. Sempre que houver uma lei
que reduza a multa, essa lei vai beneficiar o contribuinte desde que ele não tenha pago a multa que era fixada na norma anterior. Se ele pagou e extinguiu o crédito, não vai ter direito à devolução. E isso causa, às vezes, um problema anti-isonômico, né? Porque o contribuinte que pagou não vai obter a devolução e aquele que não pagou será beneficiado com a retroatividade benigna da lei tributária. E por enquanto, então, era isso.